Ora viva, seja bem-vindo ao Final Cut, podcast da Sports Tailors. Já sabe, estamos no YouTube, estamos também na Apple e no Spotify. Se gostar, é clicar aí no like, é subscrever e também comentar e partilhar. Ora, connosco hoje temos um ex-árbitro FIFA, bem conhecido de quem segue o futebol em Portugal, comentador e também comentador na SIC, também aparece nas suas crónicas na bola, a julgar aquilo que são os trabalhos dos árbitros, a julgar, quer dizer, a analisar, é mais essa palavra certa, aquilo que são os trabalhos dos árbitros nos jogos dos grandes e não só, e é também autor do projeto Kickoff. Falo de Duarte Gomes, que de resto já devem ter percebido, que é com quem eu estou hoje para este episódio. Tenho aqui muito gosto em ter também uma cara conhecida dos amantes do futebol em Portugal. Antes de irmos à atualidade, e ainda é atual, a questão que eu coloco é: saudades de arbitrar ou não? Bem, antes de mais, boa tarde, Nuno, e obrigado pelo teu convite. É um prazer estar aqui contigo a partilhar este momento. Esperemos tranquilo para falar de arbitragem e de futebol. Olha, a resposta é dividida, ou seja, saudades de arbitrar em si, nem por isso. Pode parecer estranho, foram 25 anos de carreira, tive a sorte de estar 19 anos como árbitro de primeira categoria nacional e foram muitos jogos, quase 2.000. Mas do apito em si, de estar lá dentro, não tenho sentido saudades. O que muitas vezes penso com alguma nostalgia são naqueles momentos em torno do jogo. A preparação do jogo, a viagem com os colegas para estágio, o pós-jogo, o debriefing, aquelas emoções, aquelas sensações no balneário, aquela adrenalina, os treinos, aquele ritmo de vida muito, muito exigente. Os árbitros também têm esse estilo de vida muito exigente ao nível do futebol profissional. Disso sinto alguma falta pontualmente, lembro-me com algum saudosismo, mas do jogo em si nem por isso. E vamos falar dessa carreira, mas eu queria começar pela atualidade, até porque surge o teu nome naquilo que é o projeto de gestão para a arbitragem que o Pedro Proença tem, no caso vence as eleições da Federação Portuguesa de Futebol. Foi um convite inesperado algo que já vinha sido falado. Como é que tudo aparece o teu nome neste projeto? Sim, deixa-me dizer que não há convite, vamos fazer aqui um esclarecimento. Sim. Há aqui um apoio que é obviamente público e é explícito, que é também em duas partes. Eu conheço o Pedro desde os meus 18 anos, portanto nós crescemos juntos na arbitragem dos tempos de faculdade, embora tivéssemos informações diferentes, fizemos percurso de carreira juntos. Eu cheguei a ser fiscal de linha do Pedro Proença quando ele era árbitro de terceira divisão e eu era árbitro distrital, portanto para teres uma ideia. Depois fizemos um percurso muito próximo, treinámos sempre no mesmo sítio, por força da união da vida fomos também crescendo como melhores amigos. Para teres também uma noção, o Pedro é padrinho da minha filha e eu sou padrinho da filha dele, portanto é uma relação de fraternidade. E obviamente que este apoio, enquanto amigo do Pedro, seria sempre inevitável, só por si. Além disso, a verdade é que o Pedro também, e mais importante, é de facto uma pessoa extremamente competente em termos profissionais. E faz todo um trajeto na sua carreira como árbitro que fala por si, não é? Portanto, chega a melhor do árbitro do mundo em 2012, com 2 finais europeias, portanto, numa avaliação que não é nacional, é internacional e, portanto, credível, equidistante. E a nível daquela que é a sua área de formação, que é gestão e economia, foi alguém que também soube pegar na liga e, como tu sabes, por muitas críticas que se lhe façam, em termos de recuperação económica, saiu de uma situação de pré-falência para uma liga agora muito mais revitalizada. E, portanto, é uma pessoa competente, é meu amigo, é capaz, e por isso tem o meu apoio, até porque também foi árbitro. Sim. Tem uma sensibilidade do futebol de dentro para fora. É diferente do que ser de fora para dentro. É preciso às vezes estar lá dentro com as botas calçadas para sentir a realidade do jogo e poder tomar algumas decisões em torno daquela que é a indústria que nós de facto conhecemos no terreno. E acho que é a pessoa certa de facto, tenho muita confiança que seja para dirigir o futuro do futebol em Portugal. Daí o meu apoio. Achas que, e ele tem aqui, salvo erro, são 70, tem várias linhas para este projeto de gestão da arbitragem profissional. Olha-se pouco, e ele vai trazer isto, olha-se pouco para aquilo que é a arbitragem, olha-se muito para aquilo que é o futebol e também o produto, não é? Nível de entretenimento. Neste momento tem-se olhado muito, a trabalhar nas redes sociais, fala-se muito dos jogadores, das equipas, mas fala-se pouco daquilo que é a arbitragem. Achas que isto é também um virado de página? Ou pode ser um virado de página?
fala-se a acontecer? pouco daquilo que deve ser a estrutura, a firmeza da arbitragem enquanto alicerce inevitável do futebol. Os árbitros são de facto o ambiente, o ator obrigatório do jogo. Tu repara que tens jogo sem 4 ou 5 jogadores, com 7, tens jogo sem treinadores, tens jogo sem suplentes e tens jogo sem adeptos. Não tens jogo oficial sem árbitro. Nem que seja alguém recortado das bancadas, mas tem que haver um árbitro. E, portanto, enquanto agente fundamental do jogo, é de facto, muitas vezes, eu não diria negligenciado, mas é preterido em relação a outras figuras do futebol que também merecem o devido destaque. E acho que com o Pedro, até porque teve a sensibilidade da arbitragem, e a carreira que fez foi na arbitragem, esses tais 70 pontos que tu falas têm a ver com o conteúdo programático, penso eu. São de facto muitos pontos interessantes num plano que é feito a 4, 8, a 12 anos, portanto 3 ciclos eleitorais, que é o limite. Portanto, numa previsão máxima, está bem estruturado. Foi feito por pessoas que sabem pensar a arbitragem em função da forma como ela está hoje e como pode vir a estar daqui a uma década. E de facto também por aí foi muito a base do meu apoio pessoal e assumido publicamente. Sim. Porque de facto ele é uma pessoa que conseguiu reunir junto de si um conjunto de figuras da arbitragem que conseguem projetar a arbitragem para um patamar de profissionalismo, de exigência e de qualidade que nós devemos ter em Portugal, porque temos de facto um jogo muito bom em Portugal em termos de talento. Sim. E portanto acho que também podemos evoluir muito em matéria de arbitragem e acho que não temos evoluído como devíamos. Há cerca de um mês, nem penso, não terá sido tanto, esteve aqui nesse mesmo lugar o Luciano Gonçalves, e falávamos sobre a falta neste momento de jovens interessados em ser árbitros, não é? E eu na altura perguntei se falta também o elogio. Não é que o árbitro esteja à procura do elogio, né? Mas sabe sempre bem ouvir o elogio, mas falta o elogio público ao trabalho do árbitro, porque muitas vezes tu fazes isso em parte, né? Quando quer na bola, quer na SIC, o árbitro fez um bom trabalho, mas será por aí também que os jovens não vão para árbitros porque de facto não há esse elogio do árbitro. Um bom trabalho de um árbitro não é elogiado, um bom trabalho do árbitro não se reparou, cumpriu o seu papel, não se reparou em campo. É perfeito. E isso, se calhar, também... Ou seja, não querendo dar o protagonismo excessivo, o árbitro também pode, se calhar, ter algo mais brilho, ou não? Sim, de facto, qualquer pessoa gosta de ter a sua autoestima mais aconchegada e um elogio sabe sempre muito bem. Mas sabes que eu acho que a falta de recrutamento na quantidade que nós queríamos e precisávamos, e até mesmo depois da sua retenção, que é a parte mais difícil, mais do que recrutá-los, eles até aparecem para o curso e até iniciam a carreira, mas vão-se embora rapidamente. Em 1, 2 anos o abandono é muito grande. E este é o maior problema ainda do que a própria angariação de árbitros. E passa mais do que pela falta do elogio, pela falta de condições de acompanhamento. Ou seja, eles são novos, sabem que estão a entrar numa carreira desportiva, porque é uma carreira desportiva como jogar futebol, ir para o vôlei, para qualquer atividade, para qualquer modalidade, que é desafiante sob o ponto de vista da opinião pública, não é? O árbitro é o patinho feio, sempre foi, é histórico, portanto, é o desmancha prazeres do jogo, que quebra o prazer do jogo com as regras que tem que impor e que tem que quebrar e parar, e portanto, sempre foi o patinho feio. E hoje está sob um escrutínio muito mais pesado, muito mais mediático, associado a malandrice, a corrupção, a desonestidade, a premeditação. Há também o espectro da violência. Estes jovens são menores de idade, muitos deles começam aos 14 anos, idade mínima permitida, têm pais na bancada que estão ao lado dos pais, dos jogadores que eles estão a arbitrar e que ouvem todos aqueles impropérios e dizem: eu não quero isto para o meu filho. Ele está aqui a fazer 4, 5, 6 jogos por fim de semana, porque essa é a realidade em função da escassez. Em vez de estar a estudar, em vez de estar a namorar, em vez de estar a divertir-se, a dormir, a sair com os amigos, está a passar por isto e eu não quero. E portanto, muitas vezes não é só a escolha das crianças, é também a escolha dos pais, que eu compreendo. Sim. Nós temos que inverter este cenário. Garantindo condições de segurança maiores do que aquelas que existem para ser um apelo ainda maior para termos novos árbitros e depois acompanhar esses jovens nos seus primeiros passos em termos de recursos humanos, de feedback, de premiação, lá está, reconhecimento do mérito, para que eles possam se sentir confortáveis em fazer este trajeto, dando um apelo de carreira. Ou seja, quando tu chegares à primeira categoria nacional, já tens estatuto, já tens um bom ordenado, já tens perspectivas de carreira internacional, tal como um jogador profissional. Chegam poucos, sim, chegam os melhores, e portanto se nós conseguimos criar esse aliciante,
com campanhas, eu diria, muito bem feitas a nível transversal, a nível nacional, que nunca foram feitas, a não ser pontualmente, nós de facto vamos conseguir aumentar muito, eu diria que pelo menos duplicar o número de árbitros, para a realidade que nós precisamos. E isso é internamente. Eu já aqui muitas vezes falei e dei o exemplo da minha filha que joga hockey patins e contando isto, ainda em conta aquilo que quero perguntar a seguir. E de facto, num dos jogos sub-15, estava um jovem árbitro, 15 anos, devia ter a mesma idade que os jogadores. Também eles estão em formação. E ele fez um trabalho, na minha ótica, normal, errou aqui, errou ali. E eu no final, de facto, tive os pais da da equipa adversária, né? Podia ter sido desta, porque são iguais, eu não gosto de diferenciar, a criticar o árbitro e a dizer que isto não pode ser. E eu, na minha inocência, parei para lhes dizer: este menino está aqui, está a aprender. Está ali o observador, está a aprender. Mas não devia ter, se não tem condições, não devia. E eu só lhes disse: você deve preferir ficar sem árbitro e ser um dos pais a apitar. Vocês têm que apoiar estes miúdos. E a verdade é que ainda perdi ali 10 minutos a conversar, tentar conversar e explicar. Mas não vale a pena. E não vale a pena. Falta, e agora a questão que eu quero colocar, falta sensibilizar o público, ou o futebol é tão emocional e por vezes irracional que não vale a pena? Um bocadinho dos dois. O trabalho de sensibilização e de pedagogia é contínuo. Tem que ser feito sempre, sistematicamente. Nós sabemos que se convencermos em 100 já é uma grande vitória e, portanto, é um trabalho de sapa, exigente, mas que tem que ser feito, a prevenção. E essa sensibilização para a educação, para o civismo, para o respeito pelo árbitro, pelas regras, até pelo próprio treinador, que muitas vezes nem é respeitado em função das opções que faz quando deixa o filho dos pais que estão nas bancadas, no banco técnico, e, portanto, há um ambiente demasiado hostil em função dessa emoção que tu falas, mas há também muita falta de formação, muita falta de educação de base, e isso reflete-se dentro do futebol. Ou seja, há pessoas que, por força das circunstâncias da vida, são impreparadas em termos culturais, em termos de educação, e não sabem estar num espetáculo de futebol, a não ser através da forma do xingamento e da injúria e da ofensa, e tantas vezes da agressão, quer sobre agentes de jogo, quer mesmo entre eles, como tu já viste tantas vezes em vídeos que agora andam por aí a proliferar, de paz à pancadeira nas bancadas, com os próprios miúdos a chorarem em campo, a ver aquele cenário horrível que os próprios pais lhes estão a passar. É muito difícil combater isso, a não ser com educação, com cidadania, e portanto eu diria que a melhor formação começa logo no útero, porque as crianças com 3, 4 ou 5 anos já começam a beber muito dos vícios dos seus pais e daquilo que vão vendo na televisão, muitas vezes maus exemplos. E vão se identificar com aquilo, e portanto nós precisamos trabalhar muito, muito a esse nível ainda para estarmos num patamar minimamente equilibrado. Às vezes há a sensação que até a própria formação de ir ao estádio e mandar aquele bitite lá dentro do campo e insultar o árbitro até agir para os miúdos e dá um sinal de maturidade. É uma afirmação. E as pessoas à volta riem-se, mas se calhar se a mãe do árbitro estiver ali ao lado, não vai rir. E a questão é que nós temos que perceber, nós não podemos normalizar esta coisa de ladrão, bandido, gatuno. Isto não faz mal nenhum. É uma forma de falar, mas é uma forma de falar ofensiva. É uma forma de falar que magoa pessoas que ali estão ao lado, a namorada, o namorado, a mãe, o pai, os filhos, como já aconteceu com a minha filha. E não é suposto ser assim. Portanto, não vamos normalizar isto. Não chames nada. Ou então não lhe digas nada. Se estás desagradado, desabafa para o ar. Quer dizer, não tem que haver palavrão, não tem que haver injúria, ameaça ou ofensa para ser giro, para ter piadola. Façam sobre as vossas mães. Façam sobre os vossos pais e os vossos filhos. Não vão achar piada, pois não. Se alguém disser, foi da boca para fora, não foi. É um insulto. Não vamos normalizar isto. Quando nós conseguirmos convencer estas pessoas que o futebol não pode dar esta permissão à impunidade e que de facto tem que haver regras de civismo, se calhar a coisa melhora um bocadito, não é? Não é que o palavrão ofenda. Eu costumava dizer que se eu tiver um estádio sem insultos, não me sinto motivado para arbitrar. Eu prefiro um estádio a insultar-me aos 50 mil do que estar num estádio vazio. Mas é já uma forma de adaptação ao anormal, que é o insulto. Não têm que dar elogios. Respeitem-me, falem dos vossos jogadores, gritem o golo, desabafem sobre o falhanço, deixem-me em paz, não é? Eu vou ser avaliado à mesma pela opinião pública depois, pelos jornais, pela imprensa, pelos observadores. A minha carreira vai ser afetada por isso e, portanto... Como é que tu vês esta verbalização das decisões? Agora tem-se visto, eu penso que é positivo. Referes-te ao árbitro em relação ao VAR? Ao VAR, e o árbitro depois vai e fala para todos. Eu penso que
isso trouxe traz consenso. Traz. Porque o árbitro está a assumir publicamente, mais publicamente do que já o fez. Não, é um passo em frente. Ou seja, se tu reparares bem, é redundante. Porque aquilo que o árbitro está a verbalizar, 3 segundos depois vai executar. E, portanto, ele está a pré-anunciar a decisão que vai tomar a seguir. Mas, sendo redundante, dá mais qualquer coisa do que dava antes. Ou seja, antes havia um processo que, para o espectador que paga bilhete e está no estádio, mais do que aquele que estava em casa, tem lá um sinal a dizer em análise de VAR, e, portanto, esse já tem uma percepção do que está a acontecer. Mas quem está no estádio às vezes não se apercebe bem, é capaz de deduzir que está a haver ali uma intervenção do VAR depois de um golo ou depois de um lance mais difícil, não é? Mas não havia feedback nenhum. Este feedback dá uma sensação de sacia um pouco quem está no estádio e valoriza essas pessoas que pagam bilhete e que se deslocam das suas casas e do seu conforto para os estádios, e também faz a participação verbal do árbitro, no fundo, põe o árbitro como agente mais interventivo no jogo para efeitos de decisão. É importante esse envolvimento. Havemos de chegar, se calhar, um dia em que vai haver um acompanhamento da decisão total, dos tais áudios em direto, mesmo no estádio e em casa, em que se consegue perceber o que é que está a ser conversado, para as pessoas, de facto, perceberem que não há ali nenhuma premeditação, que não há ali nenhuma malícia, vamos de propósito não marcar o penalti, ou não vamos fazer isto porque o clube é o tal. Não há. Há um processo muito honesto que muitas vezes falha. Achas que devia estar... Eu se calhar e acho que... Eu disse que vamos caminhar para lá. Mas eu acho, por exemplo, não sei se concordas, que em vez de divulgar esporadicamente, eles deviam só... Não é divulgar, estão disponíveis. Acabou o para jogo. Quem quiser consultar. Acabou o jogo, esta plataforma estão aqui disponíveis. Certo. Sem estar aqui divulgar, porque depois até queria aquela... Mas porquê é que divulgam este, não divulgam aquele? Claro, não, tinha que ser sempre para todos. Não há um jogo ou dois... divulgar, estão todos disponíveis para... Estão todos disponíveis. Vamos chegar lá com certeza. Eu acho que neste momento isso ainda não acontece, porque não me parece que fosse benéfico para as pessoas que estão em campo em termos de segurança. Ou seja, imagina que há uma grande decisão num derby, por exemplo, um Benfica Sporting, um Porto Boa Vista, um Braga Guimarães, contra a equipa da casa no último minuto, em que as pessoas veem a imagem e veem a intervenção do VAR e ouvem e não se identificam porque emocionalmente estão transtornadas e portanto estão a ver a verdade que os olhos permitem, não é? Sim. E pode dar tumulto, pode dar confusão, pode originar rebelião dentro de campo e portanto o receio da própria International Board é este, se nós avançarmos demasiado para um tipo de espectadores que são muito emotivos. Portanto, vamos passo a passo. E o primeiro passo foi este. Vamos comunicar a decisão. Vamos ver como é que isto funciona. Acho que aos poucos a malha vai largando a chegarmos até esse ponto, que é a divulgação dos áudios todos em plataforma, para as pessoas consultarem e perceberem, como eu te digo, que não há premeditação. Eu acho que o facto dele, lá está, ele consumar... né, verbalizar. Credibiliza muito. Porque ele está a assumir perante toda a gente e está... E repara que o volume no estádio baixa. Podes ter um folclore enorme de gente aos berros e aos gritos e quando ele coloca a mão no áudio faz silêncio. O que é que a arbitragem tem tão especial e tu tens este trabalho particular, até com o projeto Kickoff, né, e deixo-te à vontade e gostava também que falasses dele já a seguir, mas é o que tu dizias, o mesmo lance pode ser visto de maneiras diferentes pelas várias pessoas. E há bocado falámos da cor clubística, e a verdade é que a intensidade muda consoante a cor, consoante o momento, depois consoante o frame, consoante a velocidade da repetição, porque as pessoas a ver, muitas vezes são enganosas, não é? Sobretudo os slow motions. Se o jogador vai muito depressa, basta um toque, se estiver parado, e eu já vi, há pouco teve o exemplo do lance do Rui Costa. Esse toque é inócuo, não é? Claro. Ou se estiver com os apoios no chão, ou se estiver a saltar, enfim. Mas o que é tão particular que árbitros, ou antigos árbitros, e tu tens esse papel, e com certeza já avaliaste milhares de lances e já ouviste desaforos pela tua análise desses lances, mas depois vemos nos vários colunistas, nos vários opiniões diferentes. É um fenómeno muito simples chamado lances de interpretação. E não há forma nenhuma de contornar isso. E isso não tem a ver com uma questão de clubismo, como tu sabes, sim, porque a análise é profissional e, portanto, é aqui distante. Tem a ver mesmo com uma visão técnica de um lance que tem várias óticas. Se tu tiveres um lance factual, se houver opiniões diferentes, há alguém incompetente ali. Tecnicamente incompetente. Se tu tens este jogador a esticar a mão e cortar um golo, que toda a gente vê, se alguém disser que isto não é penalti, é incompetente. Se tu tens uma agressão com um soco na cara, e alguém disser que aquilo não é uma agressão, foi o jogador que encostou a cara ao punho do outro, sim, é incompetente. Dito isto, 80% dos lances são subjetivos. É tal a intensidade, o contacto nas costas, é suficiente ou não é? Ele caiu
porque estatelou-se mesmo ou caiu porque quis aproveitar um toque que sentiu. Aquele contacto lateral, aquela mão foi mais mão ou o braço está mais ou menos junto ao corpo. E tu vais ter sempre visões diferentes. E os próprios ex-árbitros não escapam a isto. E portanto isto é humano e é natural. E as pessoas deviam ter esta capacidade. Aliás, eu deixa-me dizer, tenho sempre cuidado das minhas análises de dizer lance de interpretação. Na minha opinião, e aí já não é uma análise técnica, não é factual, é na minha opinião, pela forma como o jogador... E depois há sinais, não é? Por exemplo, a questão das intensidades. Como é que o jogador cai? Ele faz a chamada a 2 pés, arrasta um pé no chão antes e mergulha, que nós percebemos que aquele efeito não é consequência daquela causa, ou ele estatelou-se por completo, nem teve tempo para pôr os braços no chão, até tem relva nos dentes. Não. Se é o caso, se calhar foi mesmo empurrado, não é? Ou seja, tu tens sinais para tentares perceber os lances de interpretação, mas não é sempre garantido. Aquele lance da fronteira entre o amarelo e o vermelho, aquela entrada que ele quer ir à bola, mas há ali uns pitões, aquele lance entre o nado e o amarelo. Tu tens N situações de jogo em que tu nunca vais ter unanimidade. E a resposta é mesmo esta. É mesmo uma questão de opinião em função daquilo que está a ver. Mas é uma opinião bem intencionada, porque caso contrário as pessoas não eram pagas para fazer isso, não é? Agora, naquilo que é factual, havendo opiniões diferentes, alguém é incompetente. O que é há pouco falaste da mão. Essa é, porventura, a decisão mais complicada de tomar num jogo de futebol. Mão na bola, bola na mão. Eu diria que há dois tipos de decisões chatas. Essa é uma delas, porque a própria lei não consegue nunca chegar a uma objetividade. A única objetividade possível nestes lances era ou são todas mão ou não é nenhuma. Pronto, e aí é fácil, está resolvido, não é? Sempre que batesse na mão era penalti, ou então podia estar assim que nunca era. E portanto acho que nenhuma das duas é razoável. Havia quem defendesse que sempre que batesse na mão era penalti, nós íamos ter jogadores a picar as bolas para os braços dos defesas. E portanto isso era horrível. Nós não queremos isso, e além disso era injusto, porque os jogadores têm braços e portanto os braços fazem parte do corpo. Não faz sentido nenhum estarem a jogar. Já jogam muitas vezes assim, não é? Mas quer dizer, mas se eu tenho os braços aqui e a bola bate-me aqui, não pode ser penalti, não faz sentido, não é? Portanto, não havendo nenhuma solução objetiva, vamos criar aqui algumas regras. Por exemplo, se ele tiver um braço numa zona que não é normal para o seu movimento, atenção, normal para o seu movimento. Se o estiver em impulso, tu quando dás um salto, os teus braços levantam, Sim. que é um mecanismo normal do teu impulso. Portanto, se a bola bater-me aqui, se eu estiver no impulso, se calhar não é penalti. Não é? Agora, se eu não estou a impulsionar-me, estou parado e de repente faço isto e a bola bate-me aqui, se calhar é penalti. E criamos aqui as tais interpretações. É muito fácil quando é muito evidente o braço, está muito na horizontal, está muito na vertical. É muito difícil quando há ressaltos, quando há bolas na queima, quando parece que ele está a tentar tapar a cara, mas a parte que bate é a parte de fora e não a parte da mão que está à frente da cara. E se for aqui já a bola passava, portanto já está a ter um benefício. É muito complicado. Outras situações, as tais que eu te falava há pouco dos amarelos vermelhos, as tais entradas no limite. Sim. Nós chamamos as laranja. E se tu dizes o bar está vermelho, eu consigo aceitar. Se desse amarelo, eu também conseguia perceber. E se tu sabes que há lances desses em que o jogador não tem malícia, mas vai com demasiada impetuosidade ao lance, toca na bola, já embrulhou o pé, já mete a sola, já bate no pé, sangrou, não sangrou, partiu, não partiu. Há uma série de sinais que nós temos também que analisar para perceber bem, entre a causa e a consequência, a decisão a tomar. Mas às vezes não acertamos. Ou pelo menos não há unanimidade na opinião. Lá está. Os próprios especialistas de arbitragem também se dividem muitas vezes. Algo que também se vê muitas vezes, e já estamos aí para outro patamar, e é bom, que é algo que as pessoas também perguntam muito. A arbitragem permite muito isto. Exato. Fugirmos do tema central e navegarmos. Exato. E é bom porque, e aqui já são as minhas dúvidas, e também permitam-me ser egoísta, muitas vezes vê-se o árbitro não mostra aquele primeiro amarelo. Não é? Isto é para amarelo. E logo nos primeiros minutos, não é? Nos primeiros minutos não mostra. E se calhar não era para amarelo, não é? Mas se calhar daqui aos 30 minutos, quando já lance igual já mostra, ou porque se torna recorrente, ou porque ele quer travar o jogo. E de certa forma, lá está, estão aqui a atribuir um papel ao árbitro de ser, ele é que é o juiz, não é? Ele é que sabe quando é que mostra o cartão. Mas os critérios já não são iguais. Certo. Porquê é que isso acontece? Tu tens aqui duas vertentes, muito simples de explicar. Há o árbitro que é o gestor do jogo e há o árbitro que é o reativo, que é facto a facto. Nós gostamos mais dos árbitros gestores que sabem sentir o jogo. As recomendações internacionais todas, FIFA, UEFA e International Board, é: escolhe bem o teu primeiro cartão amarelo, porque é esse que vai marcar a tua bitola daí para a frente. Ou seja, é esse que vai dizer qual é o teu limite. E portanto, até o cartão amarelo, tu tens alguma capacidade, depende das entradas, como é óbvio, não é? Tu podes ter um cartão vermelho com 10 segundos de jogo.
não há dúvida nenhuma. Mas se o lance for gerível, ou seja, se estiveres na dúvida entre dar e não dar, não dês. E quando deres, certifica-te que é um lance que a gente diz é cartão amarelo inequívoco. Que é porque tu aí já fixaste a tua linha de tolerância em relação ao tipo de entradas ou de protestos, não é? E os jogadores perceberam. Outra regra é, se por acaso tiveste um lance de dúvida numa equipa, se houver um lance de dúvida na outra, mantém o mesmo critério. Porque não podes mostrar cartão num lance, se não mostraste num anterior que era parecido para a outra equipa, vai parecer mal. Aí vai parecer sim que não houve uniformidade, não é? Sim. De resto, não há nenhuma regra. É uma regra de bom senso. Se o jogo está muito tranquilo, se a primeira falta é só aos 5 minutos e é uma falta assim durinha, mas que tu consegues, chamas o jogador, dás-lhe uma bronca forte e feia pública, ou seja, não é aquela vez em privado quando se passa por eles, que as pessoas nem se apercebem, e fazemos muito isso. É mesmo chamar publicamente. Quando os árbitros fazem isto é uma estratégia, porque estão a dizer a toda a gente o meu limite chegou e portanto à próxima tens mesmo que levar cartão. E depende do estilo do árbitro, depende até da sua própria natureza humana, da sua forma de ser e de estar, da forma como ele sente o jogo. Se ele sente que o jogo está efervescente desde o princípio e que tem um potencial de risco muito alto, se calhar o cartão amarelo é pedagógico logo na primeira abordagem mais dura, porque vai dizer logo, meus amigos, comigo não, portanto vamos já travar. E isto também é um jogo de balanço, não é um jogo malicioso, não é um jogo em que se quer deliberadamente violar critérios disciplinares ou não ser uniforme. É uma questão de tu tentares perceber como é que eu hei de fazer este jogo chegar ao fim. Eu enquanto marinheiro, eu enquanto condutor desta gente toda, da melhor forma possível, sem ter que pôr ninguém na rua, porque eu tenho que ter um papel ativo na valorização do espetáculo, não é? Eu não sou apenas o castigador, não sou o árbitro punidor. Eu sou o árbitro, por exemplo, nos pontapés de canto, nas bolas paradas, começo a berrar com eles de longe. Não faças quando vês os casais mais identificados como aqueles que estão muito na marcação, o ponta de lança, o central. Nós percebemos logo quem são eles, não é? Os mais ativos no risco, e é em cima dele que andamos, deles. Não faças, não agarres, eu estou a ver, evita, olha o penalti, não te quer pôr na rua, não quer dar cartão. E isto acaba por ajudar muito a prevenir. Este é o árbitro bom, que é o árbitro que faz a prevenção, que é proativo, que é o árbitro que sabe levar os jogadores. É muita psicologia. Nuno, é muita psicologia. E se tu és apenas reativo, és um mono que está ali paradinho a ser o punidor, vais acabar o jogo com muito mais cartões, muito mais protestos e muito mais ódio. O jogador respeita-te mais se tu souberes manter com ele um diálogo em que ele perceba os limites. Mas e não achas que há aqui um contrassenso? Tu falaste dos jogadores e depois podemos falar do público. Se uma arbitragem for boa, e apesar de ser um jogo assim mais rijinho, é uma arbitragem à inglesa. Isso é espetacular. Mas se o árbitro não mostra cartão amarelo à primeira entrada mais dura, o árbitro não presta. Não presta. Mas depende, só se for contra a equipa adversária. Exato. Porque contra nós o rapaz nem fez por mal. Exato. Claro. Então onde é que estamos? É porque eu não acho, e agora aqui sincero, não acho que os nossos árbitros sejam inferiores aos árbitros ingleses. Não são. Há que também educar o adepto para perceber o adepto, não é? Porque mas não é possível. Não. A questão aqui é a arbitragem em inglês é espetacular, mas a verdade é espetacular porque é lá fora, não é nada connosco. Quando o árbitro inglês vem cá apitar um jogo e não marca o penalti ou a faltazinha, não presta, não presta. É como a lei da vantagem. Porquê que ele não deixa jogar? Mas se é o nosso jogador ir ao chão, calma, porque aquela vantagem se calhar ele tem que dar já cartão. Ou seja, enquanto a visão sobre o exterior do jogo, nomeadamente dos adeptos, mas não só, muitas vezes também de comentadores, como tu vês, não é? Sim. Sobretudo aqueles que são assumidamente afetos aos clubes e que é perfeitamente facciosa, vamos ser sinceros, é uma opinião muito... Eles próprios reconhecem que são parciais e estão lá para ser parciais, para defender o seu clube. Nós não podemos arbitrar para eles. Portanto, não é para eles que nós arbitramos. Nós arbitramos para que o jogo tenha verdade. E a questão é, como é que eu faço um jogo, o Benfica Sporting, que eu sei que é duríssimo, eu sei que os jogadores já estão com uma predisposição emocional alterada, porque eles também sentem aquela carga de um jogo especial. Há muito mais mediatismo, há muito mais câmaras, há muito mais flashes. É também uma montra para eles, para se evidenciarem perante o treinador, para se valorizarem em termos de contrato. Eu sei disso tudo. Como é que eu vou gerir este jogo para que ele seja um espetáculo fantástico, sem ser eu a estragar isto tudo com cartões e com penaltis e com vermelhos e com muitas faltinhas? É um equilíbrio mesmo muito difícil de fazer. Mas os jogadores não ajudam, não é? Às vezes ajudam, às vezes não ajudam. Eles também estão, muitos deles são jovens, como tu sabes. Alguns são imaturos, têm muita guerra, muita força, muito sangue, são muito reativos, têm históricos entre eles de pequenos desaguisados, que há ali uma série de compensações e de pequenas vinganças, levam demasiado a peito aquela questão da agressividade, às vezes para patamares excessivos, e tem que ser o tal psicólogo, o árbitro, que é o pai.
Eu sou o pai, não seja, eu elogio, um grande remate, tiveste um grande passo agora. Às vezes é preciso passar por eles e dizer-lhes isto também. Porque eu, quando tiver o jogador do meu lado, os outros 10 não me chateiam. Há estratégias e o bom árbitro tem que saber disto. E elas todas vão se converter numa forma de arbitrar muito melhor. Porque quando esse jogador for punido e lhe levar cartão, ele vai-me respeitar. Porque eu avisei-o antes, eu falei com ele antes e ele percebeu que aquela decisão era inevitável. Em vez de ter um protesto, ou 2 protestos, ou 3 conflitos, ou 4 conflitos. Por isso é que muitas vezes arbitrar jogos é também um ato crescente de qualidade em função da experiência, tal como jogar. Quanto mais jogos eu arbitro, melhor árbitro eu sou. É inevitável. Quantos mais quilómetros eu faço lá dentro a arbitrar, a ver lances, a repetir lances, a conhecer jogadores, mais empatia eu criei, mais relacionamento eu criei e mais eles me respeitam. Sabendo que, quando tiver que ser, tem que ser. Para a direita ou para a esquerda. 2 questões. É possível voltar a ter o controle de um jogo depois de o perder? Porque há alturas em que se percebe que o árbitro perdeu o controle do jogo. Porque os jogadores não estão a ajudar. Essa é a grande verdade. Ou porque ele cometeu erros e pôs-se a jeito. Também acontece. E a outra, alguma vez mostraste um cartão amarelo e pela resposta do jogador pensaste assim, eu agora se pudesse tirava-te o amarelo, só pela resposta que ele às vezes eles têm tiradas muito engraçadas também. Tem. E levam aquilo às vezes de forma muito engraçada. Mas nós também temos que saber ter essa capacidade. Lá está. O árbitro robô não funciona. Não no futebol moderno. Tem que ser mesmo flexível e tem que ser mais esperto do que eles. Nós dizemos que um bom árbitro tem que estar acima do jogo e não atrás do jogo. Se eu estou atrás do jogo, não tenho controle do jogo. Se eu estou em cima do jogo, eu é que sou maestro. E aquela banda vai tocar ao som do meu passo. Portanto, na primeira questão, desculpa, tu perguntaste perder o controle. Se é possível recuperar o controle do difícil, jogo. É muito difícil. Quando tu perdes o controle do jogo, geralmente tu tomaste um conjunto de decisões, no mínimo duvidosas ou erradas, em que há uma percepção clara por parte dos jogadores, equipas técnicas e até de adeptos, na pressão que fazem que tu erraste, e foste o responsável pelo que o jogo começasse a resvalar. Mais entradas duras, mais conflitos entre jogadores, e portanto tu criaste ali uma bola de neve que é muito difícil tu reverteres, a não ser com o cartão e com a disciplina férrea. E aí também é mau, porque já passaste a ser o árbitro punidor, e portanto é difícil, a menos que o próprio jogo em si, e não tu, o alvomar do resultado, torna o jogo mais fácil. Ou seja, aquilo que de repente era uma bomba, 2, 3, 4, 5, 0 e acabou. Portanto, vai esmorecer logo ali os ânimos de quem está a perder, vai acalmar quem está a ganhar, vai conformar quem está à volta, e o jogo tornou-se mais fácil para ti. Mas não por teu mérito. Se tiveste o demérito de o perder, raramente vais recuperá-lo. Em relação a tiradas engraçadas, já tive várias. Eu diria, não tanto nesse aspecto. Eu já tive situações em que eu tomei decisões, e eu sei que os árbitros passam por isto muitas vezes durante um jogo, a pensar, será que eu acertei? Lances da área daqueles que estamos a falar sem VAR, estamos a falar em ver aquilo no mesmo plano que o jogador, no relevado, com os jogadores a passarem à frente, com a transpiração na cara, com os holofotes, e de repente estás numa posição qualquer, numa colocação em que tens de dar um sprint mais para a direita e acontece uma coisa qualquer na área rápido e a bola já seguia para o outro lado. E tu tens um primeiro instinto, não me pareceu. E segues a jogada, que já está aí para a outra área se for preciso, sempre com aquela coisinha ali a morder-te a consciência. Será que tu acertaste? Neste momento já estão em casa a ver a repetição e já sabem se eu acertei ou não. Mas tu não podes parar para pensar nisso. E tu não podes parar para pensar nisso. E falas com os teus colegas e eles, vamos embora, mas achaste que foi penalti? O que é que tu achaste? Não me pareceu, acho que foi simulação, pareceu-me que ele é que provocou. E há ali uma dinâmica de conversa muito grande que é completamente transparente para as pessoas que estão em casa. Há muita conversa entre os árbitros em campo, muita mesmo. Estão sistematicamente a falar. Sobretudo aqueles que estão na ação do jogo, aquele assistente que está na jogada com o árbitro. Portanto, depois vai mudando com o próprio quarto árbitro, com o VAR menos, porque ele só intervém em outros casos, como tu sabes. E portanto há sempre esta questão da dúvida. No cartão é igual. Há uma entrada, vou-lhe dar amarelo. O que é que tu achas? Não sei se é amarelo, se é vermelho. É uma coisa. Bem, se eu estou na dúvida, tenho que estar por baixo. Não vou expulsar, porque isso tem um impacto direto no jogo. Entre dar e não dar. Então não vou dar, mas vou avisar. Mas será que eu fui justo? Se calhar era mesmo para amarelo. Estou a ver ali uma mancha ali na perna dele, devia ter dado. E faz parte do jogo. E depois chegas a casa e vês um jogo de televisão e é um jogo completamente diferente. Aquele é outro jogo qualquer. Não foi aquele jogo que tu arbitraste. Como é que é possível eu não ter visto aquele penalti? Como é que é possível eu ter assinalado aquele penalti quando as imagens são claras que não houve penalti nenhum? Como é que dás cartão àquele jogador se ele não fez nada e foi simulação? E entras em processo de autocrítica que tens que saber superar e sair forte e aprender para depois seguir em frente. Com o jogador é igual. Eu não quero dizer no teu tempo, não quer fazer velho, né? Nós não somos velhos, mas achas que o acompanhamento psicológico é fundamental para os árbitros? É absolutamente fundamental.
Não só para os árbitros, também para os jogadores. Mas os árbitros, porque são de facto, os jogadores de vez em quando ainda dão autógrafos e têm aplausos e são elogiados. Os árbitros passam toda uma carreira estigmatizados e, portanto, ofendidos, insultados, humilhados, quer nas redes sociais, aqueles que são corajosos para as terem, quer a nível da imprensa, porque muitas vezes é corrosiva. Hoje em dia, como programas televisivos, que são espaços onde diariamente se cometem crimes de ofensa à integridade, à idoneidade das pessoas e à sua honestidade, diariamente, de uma forma perfeitamente impune. E os árbitros, quando chegam a casa, têm a mulher, o marido, as filhas, os filhos, têm a mãe e o pai ao Natal, têm os vizinhos, têm os colegas de trabalho, têm um amigo do restaurante, do shopping, e têm que enfrentar estas pessoas todas sabendo que elas leram aquilo tudo sobre ti. Pior, às vezes têm a mesma noção que erraram e que fizeram um mau jogo, um péssimo jogo, falharam um conjunto de decisões importantes, e quando vão para o jogo seguinte têm que fazer o reset completo para não levarem aquele passivo para dentro de campo, porque também vão errar outra vez se ainda não estiverem resolvidos nesse aspecto. Isto precisa de acompanhamento. Isto precisa mesmo de acompanhamento. Nós não somos de ferro. E, portanto, tu não consegues sorrir sempre quando é que pudesse bater. Consegues durante algum tempo, dentro do campo, por exemplo, ouves de tudo e mantens uma postura elevada. Não podes ser o gajo que responde, não podes, se um treinador tem um palavrão qualquer em que é expulso, não podes responder a mesma linha. Levas um processo e podes acabar a carreira. E, portanto, és obrigado a moderar-te muito nos teus impulsos, que é aquilo que os outros nunca conseguem fazer em relação a ti. Sim. Tu és obrigado a fazê-lo. E não és mais do que eles em nada. És tão homem quanto eles. Mas depois o day after pode ser muito difícil. Eu conto sempre esta história. Eu tive uma fase na minha vida em que tive que ter um polícia à porta da creche da minha filha durante uma semana, porque as ameaças de morte sobre ela, e ela tinha 2 anos, foram tão fortes que eram ao pormenor de saber o nome da professora, o horário dela, onde é que ela tinha as aulas, a que horas é que ela saía, a que horas é que ela entrava, e portanto que a própria polícia disse, não, isto é demasiado credível, nós vamos ter que pôr uma pessoa lá. Na altura eu trabalhava ainda numa instituição bancária, ainda não era o regime profissional, sim, mais ou menos como é agora. Portanto, tu estás-me a ver estar uma semana inteira no trabalho à espera que o telefone tocasse, porque uma determinada claque tinha feito insinuações tão credíveis ao ponto da própria polícia achar que ela tinha que ter policiamento. Ninguém tem que passar por isto. Quando isto chega, quando o futebol se transforma neste patamar de intrusão de vida pessoal e privada, está tudo dito sobre a forma como se vive o jogo. Ponderaste sair, abandonar a arbitragem nessa altura? Sabes que nunca ponderei render-me a estas pessoas, porque essa seria a vitória delas. Mas é muito revoltante. E se a minha filha, de facto, tivesse acontecido alguma coisa que não aconteceu, acho que acabava a carreira na hora. Penso que o árbitro, Jorge Ferreira, era o Talho. Manuel Mota. Manuel Mota é o Talho, mas havia há outro. O Jorge Ferreira tinha um restaurante. O Jorge Sousa Ferreira foi. Deixou de arbitrar. Ou? Sim, o Jorge Ferreira, sim, mas por outros processos desportivos. Sim. Mas sim, e o Jorge Sousa vandalizaram as paredes de casa, descobriram o número de telefone dos pais do Manuel Mota e insultaram os pais, que eram pessoas com 80 e tal anos, pouco ligadas ao futebol, com uma distância muito grande destas coisas. Ou seja, há coisas que são absolutamente desumanas. Sim. E tu, quando és obrigado, por causa da tua atividade profissional, a ter que lidar com consequências pessoais, desculpa, mas não é justo. Não há futebol nenhum que desculpe isto. Não há emoções nenhumas. Eu sou responsável por aquilo que faço em campo. Sou penalizado no meu relatório, fico na jarra, ou seja, 3, 4, 5 jogos sem arbitrar, com a devida penalização desportiva e remuneratória, porque os árbitros também ganham ao jogo. Sou afetado na minha carreira, na minha classificação, porque vou ter uma má nota que depois vai-me pôr baixo no ranking, posso descer de divisão, posso deixar de ser internacional, sou penalizado na opinião pública, sou penalizado de muitas formas. Ao contrário do que as pessoas acham, somos penalizados de muitas formas. Agora, na vida pessoal, não. Tu és profissional na tua carreira e não admitias que alguém, por causa de um erro ou de uma percepção de erro que tu cometesses, fosse atrás dos seus filhos e pusesse em causa a sua segurança. Quer dizer, há linhas que não se ultrapassam. E também por isso é importante ter alguém que possa acompanhar estas emoções, estas tendências de mais angustiantes muitas vezes, ou de frustração, ou de revolta, porque tu não conseguires dizer tudo o que te apetece. E não há este acompanhamento. Há um psicólogo afeto a um grupo de árbitros que faz um trabalho genérico, importante, mas coletivo. Se tu quiseres ter um psicólogo, és tu que contratas e pagas. E portanto isto tem que mudar. E muitos dos jogadores estão a fazer esse investimento também agora. Também têm infraestruturas nos seus clubes, alguns deles, sim, profissionais, que já permitem ter gabinetes de apoio psicológico, como têm de nutrição, como têm de fisioterapia. E, portanto, isto é importante no futebol moderno. Sim. E não há. Achas que o Estado devia ter mais um papel mais objetivo nisto
deste controle da segurança no futebol? Acho que o Estado deu um tiro nos pés quando, em 2012, se não estou em erro, retirou a obrigatoriedade dos policiamentos nos estádios. Eu sei que houve um contexto para que isto acontecesse, que era o nível de recursos da polícia. Uma coisa é Lisboa e Porto e Braga e grandes cidades. Outra coisa são cidades mais pequenas, de interior, onde não há de facto recursos humanos, não há polícias suficientes para estar nos vários jogos que existem em todo o lado. Eu sei que isto implica algum jogo de cintura a esse nível, a nível também remuneratório das compensações das próprias polícias. Sim. Tinham as suas exigências, o que é perfeitamente normal. Mas o que é certo é que até 2012, havendo 1 ou 2 polícias nos estádios, a presença era dissuasora. Ou seja, a pessoa que está na bancada e que tem uma tendência para invadir o campo, para bater em alguém ou para insultar, Não entra. vê uma farda, não entra. É preventivo. Acontece à mesma, mas muito menos do que nos jogos em que não há policiamento. E a partir da fase em que deixou de haver policiamento obrigatório, agora está numa fase mais moderada, em alguns jogos já são, jogos de risco, noutros não são, depende das associações de futebol, algumas sim, algumas não, enfim, estamos ali num regime mais ou menos misto, mas não havendo obrigação nacional, pelo menos em jogos sinalizados como potencialmente de risco, o convite à violência é maior. E, portanto, sim, acho que o Estado tem um papel, tendo em conta a importância que o futebol tem, o impacto que tem nas emoções das pessoas, tornando-as irracionais, completamente irracionais. Devia proteger melhor os seus principais agentes, que são os jogadores, os treinadores e os árbitros. Tenho aqui 2 situações e tu diz-me que é que vai na cabeça de um árbitro. Nacional Porto. Jogo foi interrompido. Se calhar não sei se devia ou seja, foi interrompido, depois foi recomeçar para interromperam outra vez. O que é que quais são os procedimentos que um árbitro tem nesse momento, não é? Porque fala-se muito que o jogo não devia começar, depois que deviam esperar mais de 30 minutos. A verdade é que o árbitro tem um papel fundamental é um papel objetivo, tem que ser objetivo, ou é um papel subjetivo? Não é objetivo. E é tão objetivo quanto isto. Se na hora em que o jogo tem que começar, de uma baliza, tu conseguires ver a outra, o jogo tem que começar. Ponto, final, parágrafo. Não é uma opinião tua, não, é opinião, se tu conseguires, achares que vês ou não a baliza, mas acaba de ser factual, porque ou vês ou não vês, não é? E portanto, se de uma baliza tu vês a outra, são 6 horas, a hora de começar o jogo, começamos. Se às 6h05 já não vês, não começas. Se às 6h07 voltas a ver, recomeças. E portanto é assim que funciona. Ou seja, depois há obviamente os intervalos de tempo em que tu tens que esperar para ver se consegues ver ou não a tal baliza da outra, que é a tal primeira meia hora que é obrigatória, e depois pode ir até 1 hora se os clubes concordarem e se houver condições de iluminação. Por exemplo, há estádios não têm luzes, não é? Imagina que é um jogo às 4 da tarde, não podes esperar 1 hora porque já está de noite e já não havia jogo, não é? Mas no caso da choupana não se coloca porque havia instalação elétrica e portanto iluminação, não podem acabar jogos depois da meia-noite, não devem acabar depois da meia-noite, 1h15 e portanto, passados esses limites, também não estavam em causa nesse jogo que era às 18, era o bom senso que presidia. Há perspectivas de melhorar ou não há? Até há, mas a perspectiva de piorar 15 minutos depois é igual. Então, passar esta hora, eu vou acabar o jogo. E vamos retomá-lo em função dos regulamentos de cada competição, que neste caso concreto eram os regulamentos da Liga. Mas o que o árbitro faz é factual. Eu tenho condições para começar o jogo? Tenho. Vamos rezar para que isto corra bem. Quando ele recomeçou o jogo, ele tinha condições para recomeçar o jogo. Ele não pode dizer, bem, eu tenho agora, mas como não vou ter daqui a 10 minutos, se calhar, então não vou. Não pode. Portanto, é mesmo factual. Por muito angustiante que seja para ele e para os jogadores, porque acaba por ser chato. Arranca, não é? Por isso é que há depois aquele bom senso, bem, agora se roubas tanto, eu vou até ao balneário, que é para nem sequer ficar ao pé da baliza, porque senão não sai disto, não é? Vamos todos para o balneário para não arrefecermos, vamos dar aqui um tempinho, a tal meia hora, não é? Para não estarmos sempre ali ao pé das balizas a fazer o cheque, e daqui a meia hora voltamos ao campo. E voltamos a fazer uma escolha. Eu ia falar mais um caso, mas já lá vai há algum tempo. Vou talhar caminho, que já não temos tanto tempo. Quando acompanhas um jogo, e inevitavelmente naquilo que tu fazes é quase sempre para analisar, mas acompanhas o jogo pelo gosto pelo jogo, consegues acompanhar pelo gosto do jogo, apreciar o futebol, ou não consegues despir o profissional analista e ex-árbitro? Eu não aprecio o jogo, com muita pena minha, que gosto muito de futebol.
Mas quando estou, não aprecio o jogo quando estou em modo de trabalho. Sim. E como tu sabes... Mas consegues ver um jogo sem estar em modo de trabalho, mas consigo, é difícil, mas olho para o árbitro, mas consigo ver. Sim, a seleção, por exemplo, jogos de equipas portuguesas com equipas internacionais em que eu não trabalho. Eu trabalho sempre que há Benfica, Porto e Sporting. Pronto. E seleção nacional. E portanto, em todos os jogos que envolvem estas 4 instituições, todos, competições nacionais, todas e internacionais, o meu compromisso com o Jornal da Bola, neste caso, passa a publicidade, é de fazer uma análise técnica para o online e para a edição em papel. E é uma análise que demora por jogo cerca de 3-4 horas, para teres uma ideia. Porque é ver o jogo em direto, é anotar as situações que tu achas relevantes e depois é rever aquilo tudo com olhos de ver para perceber, primeiro, qual é a tua opinião sobre cada lance que é relevante e depois o que é que tu has de escrever e de que forma é que tu vais escrever. Eu tenho tido, não sei se tenho conseguido, um cuidado muito grande na forma como escrevo, tanto como na forma como pronuncio quando sou chamado a ir à SIC Notícias ou também a podcast do Expresso, por exemplo, que é construtivo. Eu não analiso árbitros nem clubes, eu analiso factos de jogo. Portanto, o nome do árbitro é irrelevante, o nome do clube é irrelevante. Aconteceu aquele facto naquele jogo, o árbitro, na minha opinião, acertou ou na minha opinião errou. Mas errou porquê? Porque estava mal colocado, porque a perspectiva que teve não era ideal, porque a imagem que depois viu do VAR não foi a melhor imagem, porque foi induzida em erro pelo colega, porque desfocou, porque o que quer que seja, mas tento sempre dar uma visão, não é corporativista, é real, baseada naquilo que também me acontecia quando eu errava em campo. Sim. E portanto é uma análise que dá muito trabalho e que é completamente despida de tal questão de conseguir apreciar o jogo. Eu estou a olhar para a equipa de arbitragem. E não é só o processo de decisão, que é aquele que interessa às pessoas, como é óbvio. É a sua movimentação, a sua colocação, a sua credibilidade na imagem, ou não. A forma como é afirmativo na mensagem que passa, a pedagogia, a diplomacia, na gestão de situações mais delicadas, o entrosamento com os colegas. Eu estou sempre atento a esses pormenores. Acho que é muito giro olhar para a arbitragem sem ser apenas para o processo de decisão, que no futebol é aquilo que é mais importante. E eu gosto muito de fazer esse trabalho. E nunca passou pela cabeça passar para o plano de comentador de futebol do jogo? Eu tenho a capacidade de perceber que, sendo um homem do futebol, não tenho conhecimentos técnicos suficientes Tens um papel noutro sítio para opinar sobre coisas que são um bocadinho me transcendem em termos de tecnicidade específica. Muita gente, infelizmente, percebe muito de arbitragem, porque há muita gente que comenta arbitragem sem nunca ter pegado num apito. Mas eu não consigo fazer esse trabalho. Portanto, já me pediram opiniões sobre o Benfica jogou bem, ou pior, ou melhor, ou o Sporting, ou a seleção. Eu evito porque o meu papel é outro. Tem uma especificidade de ser analista de arbitragem. Olha, retomando aqui o início da nossa, até porque já nos falta muito, não temos muito tempo, retomando aqui o início, quando falávamos do projeto de gestão de arbitragem profissional, o que é que pode trazer uma entidade externa de arbitragem? A percepção de credibilidade. Ou seja, a arbitragem só está dentro da federação por uma imposição da UEFA. Portanto, tem que estar na estrutura que gera o futebol em Portugal, em cada país, que são as respectivas federações. Mas é um órgão independente, tal como é, por exemplo, o Conselho de Disciplina. Portanto, a arbitragem ideal estaria fora do edifício físico de qualquer órgão ligado ao futebol, seja a federação, seja a liga, obviamente sejam os clubes, com uma tutela que era feita por quem tem a responsabilidade de investir no jogo e de pagar o jogo, que são os clubes, que são as federações, as ligas, portanto, vou-te dar o exemplo muito simples, a PGMOL, que é aquela que gera a arbitragem profissional em Inglaterra. É uma empresa externa, é gerida por 3 entidades, a Liga, a Premier League, a FA e mais uma entidade que é a EFL, que é uma espécie de sindicato dos árbitros. Cada uma tem um valor X anual que constitui o orçamento anual dessa PGMOL, que deixa-me dizer-te é altíssimo, é um excelente orçamento. Estamos a falar de uma realidade completamente diferente em termos financeiros, como é óbvio. O futebol produz muito mais dinheiro lá. E é com esse orçamento que uma pessoa chamada Howard Webb, que é uma espécie de CEO, é o diretor técnico dos árbitros, faz a gestão, neste caso, dos árbitros de 5 categorias, porque eles têm 5 categorias profissionais, não sei se tu sabes, no futebol inglês. Não sabia. 5, incluindo uma de mulheres. São todos profissionais. E, portanto, como as categorias são profissionais, os árbitros também são. E, portanto, eles têm ali uma série de malta entre árbitros e árbitros assistentes daquelas 5 categorias, desde a Premier League e internacionais até à liga mais baixa do nível profissional, onde tudo é gerido. E a credibilidade tem a ver com a equidistância dos centros de decisão.
Não está na federação, não está nos corredores da federação, onde se cruzam pessoas que até podem ter este clube ou aquele e perguntar isto ou aquilo, não está no mesmo corredor com o Conselho de Disciplina, onde há um processo em que se pergunta aos juízes cá para nós, diga-me só como é que ele está a andar. Epá, não há nada disto. Portanto, por aí ganha. Além disso, ganha também na exclusividade do trabalho, ou seja, aquela malta dedica-se apenas profissionalmente, toda a estrutura é profissional. Os dirigentes, os técnicos, os árbitros, os assistentes, são totalmente vocacionados para aquilo, com um horário de trabalho laboral. E, portanto, o rendimento tem que ser melhor porque eles trabalham apenas aquilo, preparam-se apenas para aquilo e são muito mais profissionais e mais capazes, teoricamente. Será porventura então esse um modelo a seguir e que quer ser aplicado? É. Essa referência é a referência macro. Sim. Para um modelo que, adaptado à nossa realidade, deve ser aplicado. Estou em crer que a equipa liderada pelo Pedro Proença é nisso que está a pensar. E isso será uma coisa que me acontecerá, eu penso, a curto prazo, ainda no primeiro mandato. Tem que haver alterações regulamentares, como é óbvio, até mesmo em termos de quadro legal, que neste momento existe um conselho de arbitragem que está dentro da Federação, e realizar essas demarches burocráticas, eu penso que há condições para se avançar para essa entrada externa. Fala-me aqui do projeto Kickoff, já são vários anos. Está, para quem não está familiarizado, explica-me um pouco o que é, isso está a dar os frutos que tu pretendias. Olha, o projeto Kickoff é um projeto pessoal, exclusivamente pessoal. Fui eu que criei a ideia e sou eu que o alimento diariamente ou com a frequência e regularidade que ele é alimentado em todos os conteúdos, mais ninguém. Segundo, é um projeto que não tem apoios nem parcerias e, portanto, é um projeto feito por carolice, sem retorno financeiro e por amor à camisola. O que é o Kickoff? O Kickoff é a tentativa de ir um pouco mais além do que aquilo que a imprensa me permitir. A imprensa, o que é perfeitamente compreensível, os órgãos de comunicação com os quais eu colaboro, SIC Notícias, Expresso e Jornal da Bola, querem muito a questão da análise técnica. A decisão sobre os lances, era penalti ou não era penalti, era vermelho ou não era vermelho, o árbitro acertou, o árbitro errou, e portanto é isto que funciona um bocadinho a percepção das pessoas. O que eu queria era ir além e tentar esclarecer as regras, esclarecer as leis de jogo que algumas pessoas não conhecem, situações engraçadas, e também assumir claramente algumas situações de jogo, alguns lances, sem corporativismos, de forma independente, de forma clara, explicando as decisões certas ou erradas, e no fundo humanizar o papel do árbitro, a dificuldade que é este trabalho, que é ser árbitro de futebol, nomeadamente em países como o nosso, latinos, e há piores, como tu sabes. Sim. E portanto o Kickoff foi uma tentativa de humanizar esse papel do árbitro, esclarecendo as regras. Tive a felicidade de lançar 2 livros sobre leis de jogo, sobre esclarecimentos, e de estar presente em várias redes sociais, onde neste momento serão para aí cerca de 230 a 250 mil seguidores ao todo. Portanto, diariamente vou alimentando uma e outra, Instagram e Facebook em particular. Sim. Mas estou muito sujeito à versão tribal das pessoas que o acompanham. E, portanto, se tu me perguntares, é frustrante tu tentares fazer pedagogia e estás sempre a levar pancada daquelas pessoas que te acusam de ser numa semana sportinguista, na outra lampião e na outra portista, e portanto o que vale é que vem hoje és bom, amanhã não prestas. Todo lado, depende do que tu digas. Sim. Se a tua opinião valida a opinião deles, tu és ótimo. Se contraria, não prestas para nada. E isto é pouquinho, portanto não me move as reações, move-me esta vontade de querer fazer um pouco mais e dá-me gozo fazer isto. Portanto, o projeto é para continuar até o dia em que tiver que perder a sua utilidade. Não te assusta este desaforo e também imagina o contacto com o passado, no sentido, tu hoje escreves, dás uma opinião, escreves, entretanto tu próprio evoluíste, tu próprio cresceste e hoje amanhã vais ter uma opinião diferente e há sempre alguém que te vai confrontar, mas olha que aqui disseste isso. Ao menos te aconteceu, olhas para trás a pensar que isso pode acontecer, ou seja, hoje tens uma decisão que analisas de uma maneira diferente daquilo que analisaste há 3, 4 anos. Mas as pessoas, sabes que o problema é que os lances não se repetem. E as pessoas muitas vezes querem coerência em situações que não são iguais. Tu só podes pedir coerência a uma pessoa se tiveres perante os mesmos factos a ter opiniões diferentes. E aí diz-me assim, tu és incoerente, eu digo, tens razão. Eu perante um fato exatamente igual tive uma versão e perante o outro exatamente da mesma forma tive outra. Mas os lances não são iguais, têm sempre especificidades diferentes. Podem ser tecnicamente parecidos. Uma mão é uma mão, uma entrada dura é uma entrada dura, um atraso ao guarda-redes é um atraso, mas cada um é o seu lance, que tem a sua opinião. Agora, se tu me disseres, já erraste em opiniões
que depois, uma semana depois, tu foste ver aquele lance outra vez e disseste, bolas, se calhar não era, já tive situações em que tenho uma opinião no pós-jogo, e repara, não é bem a quente, mas é quase, enfim, tens que escrever aquilo, no caso do meu caso. Já corrigiste. E já corrigi, inclusive. Ou então novas imagens, que é quase sempre o que acontece, que aparece entretanto mais tarde, e como tu sabes, não todas em direto, ou aparece um dia a seguir um ângulo que tu não viste, e dizes, não, calma, com este ângulo, o que eu disse ontem não é verdade. E sou o primeiro a dizer, meus caros amigos, meia culpa, e portanto, perante estas imagens, evidência clara que aquilo que foi dito ontem não corresponde à verdade. Digo sem qualquer problema de quem sabe que acerta e falha. Agora, quando estou a dar uma opinião, estou mesmo em consciência a dar uma opinião, muitas vezes até contra aquela que foi a opinião do árbitro. Seria muito mais fácil para mim validá-las na dúvida e legitimá-las e não ter que ser eu a criar quase aquilo que ninguém viu, não é? No fundo, porque é que estás a levantar a lebre se ninguém reparou, os próprios árbitros também a ficar revoltados? Porque isto é o meu trabalho. Eu faço o meu trabalho desta forma. Visto a camisola, amanhã se tiver outro, farei o mesmo trabalho. Falas em vestir a camisola e de facto tens a tua causa e o kick-off é a expressão máxima. É a expressão máxima, mas quem te acompanha vai percebendo isso. Mas acredito que já te tenham querido colocar em ti o papel de vilão da tua própria classe, ou não? Claramente, porque os árbitros a crítica é os difícil, árbitros são não é? um bocadinho primadonas às vezes, não é? E portanto, e quando digo isto não é no sentido pejorativo, eu também fui primadona no meu tempo. Ou seja, nós somos atacados de tanto lado, a toda a hora, que não esperamos que os nossos nos façam o mesmo. E portanto os árbitros olham para os comentadores de arbitragem como os maus da fita que viraram a carcaça. Portanto, mudaram ali o papel e agora são aqueles que são os ingratos. Não é verdade. Há de facto, vamos ser sinceros, houve mais do que há agora comentadores de arbitragem que prestam um mau serviço à arbitragem. Porque são cáusticos, são irónicos, são destrutivos e até atacam o próprio árbitro enquanto pessoa, ridicularizam. Sim. Portanto, eu não me revejo nesse papel. Agora, hoje em dia o papel do comentador consegue ser um papel muito mais pedagógico, mais de explicação, mais construtivo. Não ataca o árbitro, fala sobre o seu trabalho naquele jogo. E quando fala bem, quando corrige, tem que corrigir. Eu vejo isto com muita naturalidade. Sabes que, por exemplo, o árbitro muitas vezes acaba a carreira e vai para o observador. O observador é alguém que vai dar porrada nos árbitros, nos relatórios técnicos. O papel é o mesmo. Sim. Mais, com impacto nas suas classificações. Eles não odeiam os observadores, não podem, porque eles fazem um papel completamente contrário àquilo que tinham como árbitros. Eles são as polícias, os avaliadores, os colegas. É uma evolução natural. O árbitro que passa para dirigente, presidente do Conselho de Arbitragem, o João Ferreira, José Fontelas Gomes, Paulo Costa, Lucílio Batista, tudo árbitros que são agora dirigentes. Têm um papel classificativo, um papel de, no fundo, de desempenho em relação aos árbitros que vão mexer nas suas carreiras. É uma evolução normal. Ser comentador também. Não me choca, por exemplo, que existam árbitros que colaborem com clubes. Os clubes precisam de árbitros para ajudar na explicação das regras. Não é para fazer cicerone quando vêm os colegas lá arbitrar jogos e dar as boas-vindas de forma muito simpática para pequenas boas graças. É para dar formação aos jogadores, aos escalões todos jovens, aos mais velhos, como evitar um cartão, como aprender as regras, como contornar as regras de forma legal. Sim. Isto é fundamental. Falávamos aqui em off e não vou aqui falar tudo, mas a verdade é que também é preciso falar com os jogadores, né? Os jogadores têm que também mudar ali um pouco a postura. Sim, um bocadito, essencialmente perceber uma coisa para defendê-los. Quer dizer, hoje em dia, esta questão do Big Brother no futebol, com os lances todos esmiuçados e com aqueles zooms que vão buscar todas as reações, até quando estão no solo, não é apenas para analisar as decisões dos árbitros e para ver o penalti que ele errou. Também vão para o jogador que simula. E estão a passar desse jogador uma imagem que todo mundo está a desmontar como falsa. Teatro. Olha aquele jogador que levou um toque no braço e está agarrado à cara, aos trambolhões no campo. Então ninguém diz àquele rapaz, não faças isso. Sim. Porque lá em casa toda a gente já viu que ninguém te fez nada. Não caias na área sem ninguém te tocar. Porque lá em casa, antes a simulação está bem, não havia televisões, deixa-me ser um engano o árbitro. Agora é desmontado. Mas está a ser desonesto, está a prejudicar alguém, não é? Não está a ser maliciosamente, eu não acredito que seja, aquilo é muito instintivo. Sim. Mas está a ser desonesto no jogo, desportivamente, e está a passar de si uma péssima imagem enquanto profissional. Porque hoje em dia as pessoas também já veem aquilo tudo.
E ninguém bate aplausos, ninguém acha piada a um jogador que simula um penaltis recorrentemente. Já os chamam de piscineiros e de mergulhadores, e havia já uns quantos rotulados, como tu sabes. E cai fácil, e dá ali 50 voltas no chão, agarrado à cara, quando nem sequer foi tocado no braço. E portanto, parem com isto. Isto é futebol a sério. O vosso objetivo é jogar bem à bola e marcar golos. Ponto. Não é fazer simulações, não é fazer batota. Se eles nos ajudarem aos árbitros, a nós árbitros, eles também estão-se a ajudar a si próprios. Quem é o melhor árbitro português da atualidade? É uma pergunta difícil, porque nós felizmente temos agora a emergir 3 ou 4 bons árbitros. Eu digo-te já que neste momento é o João Pinheiro, por uma razão muito simples, porque foi agora promovido ao grupo de elite da UEFA, em substituição do Artur Soares Dias. É agora o nosso representante ao mais alto nível, é novo, tem qualidade que neste momento é reconhecida pela própria UEFA, e portanto neste momento é a pessoa teoricamente mais capacitada para nos levar em representações internacionais. Duarte, muito obrigado. Foi um prazer. Ficaríamos aqui a conversar ainda mais, porque há tanto para falar de arbitragem, e eu estava aqui a ouvir, estava até a pensar, faz tantos comentários à volta dos atletas e dos clubes, se calhar um documentário de 10 episódios sobre a vida de um árbitro de futebol, muito interessante, nem fosse de topo, um árbitro de futebol, mesmo os de topo, né? Seria interessante perceber tudo à volta, como tu dizias, dos árbitros. Muito obrigado. Foi um prazer. Até à próxima. Espero que tenhas gostado. Gostei, claro que sim, é sempre bom falar de arbitragem. E nós voltamos noutra oportunidade com mais um convidado de muito valor. Até à próxima.